Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, meus amigos. Nesse vídeo nós vamos aprender como medir um sensor de temperatura usado aí nos equipamentos de refrigeração, principalmente geladeiras, geladeiras duplex, né, que tem o sensor lá da Consul, esse pequenininho aqui 2,7K, tem outros modelos também, Brastemp, Electrolux. Enfim, temos esse outro tipo aqui desse tamanhozinho aqui também. O que nós vamos aprender é o seguinte, aqui, rápido, o que é o sensor, o símbolo, qual a função dele, os defeitos que podem apresentar, como se mede, né? E mais uma dicasinha aí que eu vou estar falando mais adiante. Então vamos lá, pessoal. O que é sensor de temperatura? Quando você vai fazer um conserto numa geladeira, às vezes a pessoa diz lá, o sensor de degelo deu defeito, o sensor do freezer, sensor ambiente, né? Enfim, coloca-se vários nomes para o sensor, sendo que, independente se é de gelo, do freezer, ambiente, ou seja lá o que for, ele é um sensor de temperatura, certo? Porque ele é um sensor que vai variar conforme a variação de temperatura. Então ele está relacionado com a variação de temperatura, ok? Bem, mas afinal, o que é esse sensor? Esse sensor é um dispositivo elétrico que tem a função de variar sua resistência elétrica conforme existe a variação térmica, ok? Então entenda o seguinte, é um componente que vai variar sua resistência elétrica conforme a variação da temperatura, ok? Beleza, então já sei, e o nome dessa peça chama-se termistor. Então o termistor varia sua resistência conforme varia a temperatura externa. Ok, beleza. Aí dá-se o nome de sensor de temperatura. Quando se diz sensor de degelo, é a função que esse sensor de temperatura está fazendo na função degelo. Quando é sensor ambiente, é a função que o sensor de temperatura está fazendo para monitorar a temperatura ambiente. Ou do freezer, né? Lá do compartimento do freezer. Mas todos são sensores de temperatura e todos são termistores. Okay? Bem, nós temos dois tipos, o NTC e o PTC. O que nós vamos falar nesse vídeo é sobre o NTC, o que se usa normalmente aí nas geladeiras, ok? E em alguns equipamentos de refrigeração também comercial. O NTC, que são esses que nós vamos falar, eles são o NTC, coeficiente de temperatura negativa, né? Que explica exatamente isso aí. É um coeficiente de temperatura negativa. Ele vai variar sua temperatura, né? Inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, maior a temperatura, certo? Menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Ok, pessoal? Então nós entendemos que isso daqui, repetindo, que é sempre bom, é uma maneira da gente fixar. O sensor de temperatura, ele é um dispositivo elétrico que tem sua função, a sua resistência elétrica alterada termicamente. Tecnicamente, ele chama-se termistor. Temos dois tipos, NTC e o PTC. E o que nós vamos falar aqui, que é usado em geladeira, é o NTC. Beleza? Então, vamos pegar um gráfico aqui que eu quero que vocês analisem aqui junto comigo, né? Esse gráfico aqui vai estar explicando aqui melhor aqui a questão do símbolo. Essa peça que é usada aqui em geladeira, ela tem um símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo do componente num esquema, né, elétrico. Que você vai fazer uma leitura de um esquema, ele tem esse símbolo aqui, ó. No caso, esse aqui está dizendo que é o NTC. O símbolo dele é esse aqui, tem um negativo e com a letra T. Esse aqui é um símbolo mais antigo também, ele vem aqui, tem um símbolo de um resistor, né? E essa parte da seta aqui representando a variação. A letra T aqui de dentro, que é para estar relacionado com temperatura. E o C aqui de graus, né? Sendo que dependendo do país que for, pode ser Fahrenheit. Bem, vamos lá. Então esse gráfico aqui, pessoal, é para mostrar que a resistência, aqui nós temos aqui nesse eixo, a resistência, quanto maior vai subindo aqui, maior a resistência. E nós temos no outro eixo aqui, a temperatura. A temperatura, quanto mais vem para cá, maior a temperatura, e aqui subindo, maior a resistência. E podemos ver que o NTC em azul, ele está descendo, ó, ele vai e desce. Por quê? Quanto maior a temperatura, menor a resistência do NTC. Por isso que você vai entender que quando essa peça está lá no freezer,
quando o freezer começa a gelar, né, a temperatura cair, né, quando a temperatura começa a cair, a resistência vai subindo, a resistência vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega uma hora que o módulo vai perceber que a resistência chegou a um certo valor e ele vai desligar o compressor. Na realidade, pessoal, o módulo funciona mais ou menos aqui assim, tá lá o módulo eletrônico, tem um microcontrolador lá dentro do módulo, no circuito eletrônico. Aí lá dentro da placa, vamos supor, tem uma resistência aqui. Daqui ele vai, pega o... Aqui assim, ó, vou fazer aqui assim, né? O NTC, aqui, vamos supor que a gente aterre ele aqui, aterrou. Aí é aplicada aqui uma tensão de, vamos supor, 5 volts. Vai haver uma queda de tensão aqui. Vamos supor que aqui o valor aqui para a temperatura de 25 graus seja de, vou botar aqui, 2,5 volts. Então vamos supor que numa temperatura de 25 graus, o valor da tensão aqui é de 2,5. Conforme a resistência for aumentando aqui, esse valor, o que vai acontecer? Se a resistência aumenta, esse valor aqui vai aumentar. A tensão vai subir. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3 volts. A tensão aumenta. Se o NTC ele diminuir sua resistência, essa tensão vai acontecer o quê? Essa tensão vai cair. Então, se está 2,5, se ele está diminuindo a resistência, a tensão vai cair. Certo? Então, vamos supor que eu tenha 2,5 aqui. Se a resistência aumentar, ou seja, está ficando cada vez mais frio, a resistência aumentou, a tensão aqui vai aumentar. Vamos supor que chegue a 4 volts. Né? Com a placa eletrônica vai ficar monitorando o quê? Ela não vai monitorar a resistência do termistor, do sensor. Né? Ele vai monitorar essa tensão aqui, porque conforme o NTC variar aqui, ele vai estar variando a tensão. E o que acontece? Dentro desse microcontrolador, tem um comparador de tensão, um circuito eletrônico aqui dentro, que vai verificar, olha, se chegar no valor de tensão X, desliga o compressor. Se chegar no valor de tensão Y, liga o compressor. Então, na realidade, o módulo eletrônico, ele está monitorando a tensão que está aqui nessa linha onde está o termistor. Ok? Então, ele não vai ler a resistência, ele vai ler a variação de voltagem que vai estar ocorrendo aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então aqui nós temos o gráfico. Já o PTC, que eu vou estar falando em outras aulas, que é normalmente usado muito em placa de lavadora, em circuitos eletrônicos como um circuito de proteção, a resistência dele ele tende a subir muito mais, mas isso aí é para um outro vídeo, outra aula. Então o que a gente está estudando aqui é o seguinte, é o NTC, este símbolo. Por isso que você entende, quando isso aqui fica lá no freezer, quando o freezer vai ficando frio, 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 cada vez mais frio, lá a temperatura vai caindo, a resistência dele vai aumentando. E conforme aumenta a resistência, vai alterar o valor de tensão aqui, e o microcontrolador vai estar monitorando essa variação de tensão e dando ordem para o compressor ligar ou desligar, ok? No caso, o relé, tá? O relé que vai controlar o compressor. Beleza, até aí tudo bem? Então o símbolo deles são esses dois aqui. Perfeito, pessoal. Então nós entendemos o que é o sensor, que esse que a gente usa em geladeira é o NTC. O símbolo dele nós entendemos que são esses dois símbolos aqui. Ele tem essa função de ficar no refrigerador, na geladeira, controlando a temperatura para fazer o compressor ligar ou desligar. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então vamos seguindo. Ele tem essa função. Agora o que nos interessa, o defeito. Né? O defeito que ele aqui apresenta ele pode ficar aberto, você medir e não ter resistência nenhuma. Ele pode ficar com resistência muito baixa, quase um curto, ou ele pode estar dando um valor de resistência fixa, ou seja, ele não está nem aberto, nem curto, ele vai estar dando um valor fixo de resistência que não vai estar alterando, independente da temperatura, ok? E é isso aí. Então vamos lá, aqui eu tenho essa outra tabelinha aqui, que isso aqui é o que é importante que vocês saibam também para o conhecimento de vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui está dizendo o seguinte... Aqui eu tenho a tabela aqui da temperatura e os valores mínimos e máximos que o sensor de temperatura pode atingir da sua resistência. Então aqui está dizendo o seguinte, eu botei aqui, ó, a 25 graus, aqui ó, a 25 graus,
A temperatura mínima que o sensor pode atingir, esse sensor ele é de 2,7 K, ele pode atingir 2.512 ohms, ou seja, 2,5 K, e a resistência maior que ele pode atingir é de 2,8 K, 2.865 ohms. Ok? Então eu tenho os valores mínimos e máximos de resistência para essa temperatura de 25 graus. Às vezes, o técnico vai tirar um termistor da geladeira e ele vai medir e ele vai ver que está fora da tabela marcado pelo manual. Mas isso acontece porque a temperatura externa lá de onde ele está fazendo a medição está alterada, né? Então ele tem que observar isso. Então vamos lá, vocês podem ver que conforme varia a temperatura, na tabelinha vai variar as suas resistências. Então se você estiver num local e você for medir, achar que a resistência que está dando aqui está muito diferente, verifica qual é a temperatura externa e verifica na tabela se está batendo certinho, ok? Vamos supor aqui, eu vou pegar o meu instrumento. Normalmente esses sensores de temperatura de geladeira, você pode colocar para medir para geladeira, tá, gente? Para ar-condicionado varia um pouco do tipo de sensor da resistência. Mas geladeira você pode colocar sempre em 20K, né? 20.000 ohms, 20K, que ele para geladeira doméstica vai servir muito bem. Vou medir esse sensor aqui. Esse sensor, a temperatura onde eu estou aqui está mais ou menos em torno de 29 graus, 30 graus. Então, claro que ele não vai marcar 2,7. Ele é de 2,7, mas como a temperatura aqui está alta, eu vou medir aqui, ó, vou colocar aqui o instrumento na escala de 20K e ele está marcando, ó, 2,08, ou seja, 2K. Se a pessoa chegar e não tiver o conhecimento, pô, 2K, mas ele é 2,7, ele está com defeito. Não, ele não está com defeito, porque a temperatura aonde eu estou aqui está na faixa de 29 e 30 graus. Então eu vou pegar a tabelinha, vou dar mais um zoom aqui para que vocês possam ver. E vou ver aqui, ó. Como eu está em torno de 30 graus, na temperatura aqui ambiente, aqui, ó, 30 graus. Ele está dizendo que a temperatura, que o valor de resistência mínima é de 2K a 2,3K, 2.304 ohms, né? Então está dentro da faixa. Como aqui onde eu estou está na faixa de 29 e 30 graus, e ele está marcando o valor ali no multímetro, está dentro da faixa. Então esse termistor, aparentemente, gente, presta atenção no que eu estou falando agora, aparentemente está bom, certo? Não existem outras medidas que a gente vai fazer aí. Esse aqui é de 10K, então se eu for medir ele está dando lá 8K. Por quê? Aqui está calor, então o valor de resistência cai, ok? Então, beleza, mas sempre tem que estar consultando a tabela para poder verificar isso daí. Pessoal, então é o seguinte, se eu fosse medir isso aqui, esses sensores de temperatura, e o instrumento marcasse como se tivesse isso aqui, é curto, o sensor está ruim. Ou então se eu colocasse aqui e o instrumento não marcasse nada, ele estaria ruim também, certo? Mas se você desconfiar do valor, tem que consultar a tabela. Agora vamos fazer um teste realmente, um teste que é muito bom. A gente vai testar numa água com gelo e verificar se ele vai estar variando sua resistência conforme a temperatura. Essa água aqui está bem gelada, botei umas pedrinhas de gelo aqui dentro. Eu vou pegar aqui um sensor, esse aqui, que está marcando 2K aqui na temperatura de 30 graus. Vou colocar aqui na ponta de prova aqui. E vou colocar aqui na outra ponta de prova e vou mergulhar nessa água. Essa água está gelada, com cubinhos até de gelo aqui dentro. Vou dobrar ele aqui assim e vou mergulhar. E vamos ver aqui no instrumento o que ele vai estar marcando. Ele estava marcando 2K, né? Então, vamos ver agora o que está acontecendo. Olha, 2,5, 2,6, olha, conforme como a resistência está aumentando. Ó, 3K, 3.000 ohms e está subindo. Ele começou com 2.000, tá? 2K. Isso me diz que o termistor ele está funcionando, ele está variando, tá? A sua temperatura, a sua resistência conforme a temperatura. Então esse é um outro dado também confiável. Eu não devo só confiar na medida dele na temperatura externa e só. Eu preciso ver se ele está variando também. Por quê, pessoal? Eu já peguei termistores que ele marcou uma resistência bem parecida da temperatura externa e na hora que ele ficava em funcionamento ele variava tão pouquinho, tipo assim, eu peguei um termistor uma vez que ele estava marcando 5K
quando eu coloquei na água bem gelada, o que aconteceu? Ele foi para 5.1, 5.2 e ficou assim. Ou seja, se eu tivesse simplesmente me baseado no valor do termistor, ele estaria bom. Mas fazendo esse teste aqui, eu descobri que ele não variava conforme a temperatura caía. Então, matei aí a charada. Olha, já está em 5K e está subindo, certo? Você pode fazer isso aí com uma água com gelo. Se você estiver na casa de um cliente, você pode usar um fluido refrigerante, né? Para jogar um pouquinho em cima do termistor, já que a geladeira vai estar com defeito, você não vai talvez ter uma água gelada aí para fazer o teste, tá? Então olha só, de 2K já está chegando em 6K. Perfeito, né? Vou pegar o outro aqui, o outro sensor, esse aqui de 2,7 aparentemente tá legal. Esse aqui eu tenho que colocar aqui e segurar porque o fio está bem curtinho aqui. Vamos ver se eu consigo prender na ponta de prova e mergulhar ele aqui. Ó. Acho que eu consegui. Vamos ver aqui. Está marcando 2.9. Ó. 7. 7.3. 8. Tá subindo, ó. 9K. Bem, vocês podem ver que ele está variando a sua resistência conforme a temperatura dessa água com gelo está bem fria e ele realmente está variando. Então, duas coisas. Você medir o termistor pelo valor que ele tem que dar. Se é um termistor como esse aqui de 2,7, você tem que verificar se na temperatura externa onde você está, se ele condiz com o que está no manual. Segundo teste, mergulha ele numa água bem gelada, de preferência com uns pedacinhos de gelo. Se você não estiver no local, você coloca o fluido refrigerante e verifica se a resistência dele sobe bem. Certo? Então esse é o segundo teste. Agora, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês fiquem até um pouco desanimados, mas graças à experiência de campo que a gente tem, certo? E isso aí nos ensina muita coisa, porque não basta você ter um curso, ensinar algo, se você uma teoria, se você não trabalha com isso todo dia para você ter essa experiência. Pessoal, quem lida realmente com manutenção de geladeira sabe que às vezes você vai ter uma geladeira ou outra, você mede o sensor, ele tá legal, você faz esse teste da água, ele também tá legal, mas você verifica que ele em funcionamento, ou seja, conforme vai variando a temperatura, ele pode causar um defeito, né, no componente em si, no material que é feito o termistor, e ele simplesmente aumentar a temperatura, aumentar a resistência, desculpa, ele vai aumentar a resistência, fica com uma resistência muito alta e de repente travar naquela resistência. Por exemplo, esse sensor aqui, ó, já está em 18K. Pode acontecer dele estar no freezer, chegar em 18, 20, né, porque ele vai aumentar mais ainda dentro de um freezer, a temperatura chega lá em menos 20, menos 25 graus negativos, então essa resistência vai subir muito mais. Ele pode chegar nesse valor e de repente ele travou, ele trava e não desce mais a resistência, né? Ele pode causar isso, e eu já peguei casos assim. Então, se você pegou uma geladeira, fez um conserto, fez a medição dos componentes, e mesmo assim você não achou defeito e está desconfiado do sensor de temperatura, gente, um conselho prático que eu dou para vocês: coloque outro sensor, certo? Coloque outro sensor de temperatura novo e de preferência original, tá? É um componente crítico aí que eu já coloquei em sensor de temperatura sem ser original e eu já quebrei a cabeça. Hoje eu não coloco mais sensor de temperatura se não for original, ok? Às vezes até um original ou outro pode te dar um probleminha, mas é mais confiável, certo, pessoal? Então, repetindo, o primeiro teste a gente já falei, o segundo já falei, volta aí o vídeo se você passou alguma coisa. E se nisso tudo você ainda desconfiar do sensor de temperatura, carregue sempre na sua malinha de ferramenta alguns sensores de temperatura com alguns valores novos e de preferências originais, coloque no equipamento do cliente e faça o teste. Esse é o teste mais confiável, ok? Por isso que eu já peguei sensor que marcava um valor, a resistência subia e depois descia de novo conforme esquentava, subia, mas tinha algum momento em que ele subia a resistência e travava lá em cima e o compressor da geladeira não disparava por nada, e era um defeito no sensor de temperatura. Como também já aconteceu de eu trocar um sensor que eu identifiquei que estava com defeito, coloquei um sem ser original
e deu problema, ok? Deu problema. Outra dica aqui, pessoal, isso o pessoal não fala, mas aqui eu falo. O pessoal fala, ah, mas usa aquele... Quando você compra esses sensores, eles vêm num saquinho e eles vêm com aquelas travinhas de plástico que você coloca o fio dentro da travinha e coloca o fio que você cortou lá do freezer, coloca ali dentro e aperta, né, aquela trava. Aquela trava, gente, se ela não tiver muito, se ela não cortar o fio direitinho, não fizer o contato, aquilo vai dar problema. Você vai dar retorno de uma geladeira ou outra. Aquilo ali pode te dar uma dor de cabeça. Então tome cuidado quando for colocar aquela trava. Às vezes ele não corta muito bem o fio, ou quando corta, corta muito mal, ou corta pouco, né? E não faz um contato perfeito como deveria dar e dá problema. Ok, pessoal? Então, olha agora, esse sensor aqui já chegou em 19K. Ele só não vai subir, não vai chegar em 20, 25, 30K, porque essa água aqui, ela vai chegar, ela tá bem gelada, e ela não vai conseguir chegar numa temperatura que um freezer chega, né? Negativa. Se chegasse, esse valor ia subir mais ainda, ok? Então, se eu tirar aqui, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Ó, já passou dos 20K, por isso que não deu leitura. Tem que botar em 200K, ó. Botei em 200, ó, tá em 23, ó, tá vendo? Tem que prestar atenção, tá, gente? Se ele passar, eu botei agora em 200K, porque agora tem 22K e agora vai começar a cair a temperatura. É até bom que você comece fazendo um teste com ele em 20K, depois passa para 200K se ultrapassar os 20 mil ohms, né? Então, olha só, tá diminuindo, porque tá esquentando, a resistência tá caindo, ok? Então, pessoal, tá aí o que se pôde falar agora só nesse resumão geral, é que o símbolo deles vocês já aprenderam, aqui, aprendeu que a resistência dele aumenta conforme a temperatura diminui, e conforme a temperatura aumenta a resistência diminui, tá? Ou seja, se ficar frio, a resistência aumenta. Olha só, presta atenção. Se ficar frio, a resistência aumenta. Se ficar quente, a resistência diminui. Tá? Ficou quente, a resistência diminui. Isso para os NTCs usados aí na geladeira. Ó, 17 e tá caindo. Então, o que acontece, pessoal? Esses sensores aqui, esses dois, eles estão bons, né? Esses dois são bons. Eles são novos, né? Comprados, e eles são bons. Agora, por isso que eu tô falando, se você colocar na geladeira lá, se for originais, realmente o grau de confiança aí é bem maior, certo? Mas se não for e a geladeira depois der problema de novo, eu aconselho você a ir trocar e colocar um original. Ou, se você mediu lá na geladeira, ele aparentemente está bom, e você viu outras peças da geladeira e também não está achando um problema, um conselho, troque eles e coloque eles novos e originais, que provavelmente pode estar aí resolvendo um componente crítico que ele às vezes dá defeito em funcionamento. Porque na geladeira, a gente pensa, a geladeira ela gela, depois entra em degelo, esquenta, gela de novo, ou seja, é uma peça que está trabalhando sem parar. Sobe a temperatura dentro do freezer, desce a temperatura. Aí ele sobe a resistência, desce a resistência, sobe a resistência e fica trabalhando assim direto. Então pode haver algum momento dele dar um travamento aí, um problema no material da resistência, né, que é feito o termistor, e travar lá e a geladeira vai dar defeito. Pessoal, se ficou alguma dúvida em relação aos tópicos que eu passei para vocês, podem deixar no comentário, tá? O que é o que é esse sensor de temperatura, se ficou alguma dúvida o que é termistor, a parte porque ele chama-se NTC, né? O símbolo, qual a função dele, os defeitos que ele pode apresentar, como se mede, né? Se ficou alguma dúvida em relação a isso, pode deixar aí nos comentários. Se não ficou nenhuma dúvida, e se você quiser ajudar o canal dando o like, eu agradeço de coração. Se não quiser dar um like, também agradeço de qualquer forma, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.